Nos dias de hoje, há vários métodos anticoncepcionais diferentes. Dentre tantas opções, decidir qual é o método mais indicado para cada indivíduo pode ser difícil, já que tem muitas questões a se considerar, incluindo custos, planos, efeitos colaterais, contraindicações e por aí vai. Bom, nosso trabalho vai falar especificamente sobre os métodos anticoncepcionais de barreira, aqueles que impõem obstáculos mecânicos ou químicos para que os espermatozoides não consigam ultrapassar e fazer a fecundação. Bom, a camisinha masculina é uma capa fina de borracha lubrificada que cobre o pênis durante a relação sexual. Ela deve ser colocada enquanto ainda estiver ereto, antes mesmo de ser introduzido na vagina, impedindo o contato direto com o órgão sexual feminino e detendo o esperma que será ejaculado. A camisinha, se usada de forma correta, apresenta uma elevada taxa de proteção contra a gravidez, na ordem de 98% de sucesso. Todavia, na vida real, as pessoas frequentemente cometem erros na forma de usar o preservativo. Também, se usada de forma correta, a camisinha é altamente eficaz na prevenção de DST, transmitidas pelo contato com secreções da uretra masculina, como gonorreia, HIV, clamídia, tricomoníase e hepatite B. Estima-se uma redução de 85% do risco de transmissão quando se usa a camisinha. No mercado, existem ainda preservativos cobertos com espermaticida, que são substâncias capazes de inativar os espermatozoides. É fundamental lembrar-se de que um preservativo deve ser usado apenas uma vez e descartado logo após o uso. Bom, já a camisinha feminina é um tubo feito de plástico macio, fino e resistente que já vem lubrificado. Ela é introduzida dentro da vagina até o colo do útero e, bom, impede o contato direto com o pênis, assim diminuindo os riscos de gravidez e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Se usada corretamente, o preservativo feminino tem 95% de eficácia contra a gravidez. Porém, assim como acontece com o preservativo masculino, devido a erros na hora de usá-la, a eficácia real da camisinha feminina cai para apenas 79%. Diafragma. É uma capa flexível de borracha ou de silicone, com uma borda em forma de anel, que é colocada na vagina para cobrir o colo do útero e impedir que os espermatozoides o penetrem. Sua eficácia é aumentada se for usado como uma camada de espermaticida. Existem diafragmas de vários tamanhos, e cada mulher tem um tamanho que se adequa melhor à sua vagina ou colo do útero. Se a mulher emagrecer ou engordar muito, o tamanho do seu diafragma provavelmente terá que ser mudado. Se usada de forma correta, a eficácia contraceptiva do diafragma é de 94%. Na vida real, entretanto, dado erros na forma de utilizá-lo, a eficácia geral do diafragma é de apenas 84%. A quantidade de mulheres utilizando diafragma tem caído ao longo dos anos. Essa diminuição deve-se provavelmente à maior eficácia contraceptiva dos anticoncepcionais orais e à maior facilidade de uso dos preservativos. O diafragma é mais difícil de ser colocado que a camisinha feminina e não protege contra DST. Por isso, muitas mulheres que optam por um método de barreira dão preferência atualmente ao preservativo feminino. Outra desvantagem do diafragma é o maior risco de desenvolvimento de infecções urinárias, principalmente cistites. O diafragma só poderá ser utilizado após a avaliação de um profissional, que também deverá fazer exames e indicar o tamanho ideal para cada paciente. O diafragma não é descartável e deve ser propriamente lavado e conservado após o seu uso. Uma má conservação pode criar rachaduras e furos, comprometendo a eficácia do método. Capuz cervical. O capuz cervical, um copo de silicone em formato de chapéu, é colocado na vagina e posicionado sobre o colo do útero. Um capuz cervical impede a entrada dos espermatozoides no colo do útero. O capuz cervical se parece com o diafragma, mas é menor e mais rígido. Somente um capuz cervical está disponível nos Estados Unidos. Ele vem em 3 tamanhos. Os profissionais da saúde determinam que tamanho a mulher deve usar com base em se ela já esteve grávida antes e se o bebê nasceu por parto normal ou por cesariana. O capuz cervical precisa ser receitado por um profissional de saúde, mas ele não precisa ser ajustado para a mulher. Um creme ou gel espermicida sempre deve ser usado com o capuz cervical. O capuz é inserido antes da relação sexual e deve permanecer no lugar por no mínimo 6 horas após a relação sexual, mas no máximo por 48 horas. Um cordão é anexado ao capuz cervical para fácil remoção. O capuz cervical pode ser lavado e reutilizado pelo período de 1 ano.
Durante o primeiro ano, a taxa de gravidez com uso típico é de aproximadamente 8% em mulheres que ainda não tiveram filhos. Porém, mulheres que já tiveram filhos têm a maior probabilidade de engravidar usando um capuz cervical do que as que nunca tiveram filhos. O parto alterará o colo do útero, tornando o ajuste seguro com um capuz menos provável. A esponja contraceptiva é um tipo de controle de natalidade de barreira semelhante ao diafragma, que impede a gravidez, mas não protege as doenças sexualmente transmissíveis. A esponja contraceptiva é um dispositivo macio em forma de disco, feito de espuma de poliuretano com uma alça para facilitar a sua remoção. A esponja contém espermácia e deve ser molhada antes de ser inserida na vagina, onde irá cobrir o colo do útero, impedindo a passagem de espermatozoides. Se usada da forma correta, a eficácia contraceptiva da esponja é de 91%. Na vida real, a eficácia geral da esponja é de 84%, mas as mulheres que nunca tiveram um parto vaginal é apenas 68%, naqueles que já tiveram um ou mais partos vaginais. Outra vantagem da esponja é o fato dela poder ser usada sem trocas em mais de uma relação sexual, contanto que as mesmas ocorram dentro de um intervalo de 24 horas. A esponja só deve ser retirada 6 horas após a última relação. Não deve usar a mesma esponja por mais de 30 horas seguidas. O uso da esponja aumenta as chances de infecções urinárias e candidiase vaginal. Se esquecidas por mais de 30 horas, a esponja pode provocar um grave quadro de infecção, chamado síndrome do choque tóxico, que pode levar o paciente à morte. Devido ao maior risco de efeitos secundários, a esponja é atualmente o método de barreira menos prescrito pelos ginecologistas. Agentes espermaticidas. Os espermaticida é uma substância química que destrói os espermatozoides. Este deve ser colocado profundamente na vagina em cada relação sexual. Este método, quando utilizado isoladamente, é pouco eficaz, devendo ser associados a outros métodos contraceptivos, e não protege contra as infecções sexualmente transmitíveis. Tem como vantagem ser de fácil utilização, poder melhorar a lubrificação vaginal e não ter efeitos secundários. Tem como desvantagens ser pouco eficaz, ser dependente de sua correta utilização, poder provocar reação alérgica ou irritativa na mulher ou no homem, e aumentar o risco de infecções urinárias. Alguns espermicidas têm de ser colocados na vagina pelo menos 10 minutos antes da ejaculação e não devem ser realizados duches vaginais nas 6 horas seguintes. Bom, professor, para finalizarmos o nosso trabalho, resolvemos mostrar as coisas que a gente conseguiu na Secretaria da Saúde, aqui do município mesmo. A gente iria distribuir os panfletos e mostrar o que a gente conseguiu para o povo da sala. Só que, como o senhor saiu por escolhas pessoais e que estamos muito felizes pela realização do senhor, gostaríamos de mostrar o que a gente conseguiu no nosso trabalho. Bom, primeiro pegamos panfletinhos sobre o HIV. A gente ia mostrar para o povo que ia falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E a gente pegou bastante para distribuir. Então, caso precisasse e quisesse, né, tinha. E sobre o nosso trabalho, que era métodos contraceptivos de barreira, ali, não sei se vai dar para ver, mas a camisinha, quando um se previne, todos se protegem. E daí aqui ensina como utilizar e os órgãos. Bom, pegamos as camisinhas masculinas, que foi mostrado no trabalho, e as femininas. E é isso, a gente mostraria na escola, mas como não deu, é o que temos. Obrigada, professor, por assistir o nosso trabalho. Espero que o senhor esteja muito feliz e que dê tudo certo. E é isso. Um beijão do meu grupo e de toda a sala. Espero que o senhor receba o nosso presentinho que a gente fez
e que fique muito feliz. Obrigada por tudo!